A minha opinião é que todos os seres vivos do planeta fazem a experiência fora do corpo quando dormem, tá? O nosso espírito sai do corpo físico e nós fazemos diversas atividades. Você encontra com outros espíritos, você visita lugares, né? E você faz isso todos os dias desde que você nasceu. Essa é a minha opinião. Vegetais e animais também saem do corpo, mas o ser humano é o ser vivo no planeta que possui o maior grau de lucidez quando sai do corpo. É quem vai mais longe, tá? Em termos de distância, né? Fora do corpo, e é o que faz mais atividades. Entretanto, atualmente, a maioria das pessoas tem muito pouca consciência quando sai do corpo. Eu já contei, por exemplo, né, uma experiência onde eu saí do corpo, né, por vontade própria, tá, treinando técnicas para fazer isso, e fui fazer pesquisas fora do corpo, né? Através da observação você vai aprendendo muitas coisas. E nessa experiência eu fui visitar um formigueiro, né? E eu fiquei observando as formigas que estavam ali, naquele formigueiro, e a minha percepção é que havia ali uma formiga dormindo, e eu percebi que o espírito da formiga estava fora do corpo dela, acho que a menos de 1 metro de distância do corpo físico, né, dessa formiga, mas em termos gerais, até hoje eu nunca vi nenhum animal tendo experiências fora do corpo em dimensões muito altas. É sempre no primeiro nível. Eu classifico a projeção em 2 níveis básicos. O primeiro nível seria a projeção com o corpo astral, tá? Que é um corpo extrafísico, também chamado de psicossoma ou perispírito. Ele é um corpo fluídico, tá? De aparência parecida com o corpo físico. Plantas, animais e seres humanos fazem esse tipo de projeção. Só que as plantas fazem isso com quase nenhuma lucidez. Muitas vezes acontece o leve desencaixe, tá? A curtíssima distância e com muito pouca lucidez. Elas não vão muito longe na projeção. Já os animais são muito mais evoluídos que as plantas, eles têm mais consciência e o nível de lucidez varia de acordo com a espécie. Acredito que, por exemplo, cachorros domésticos têm mais consciência que formigas. Acredito que um dia, depois de muita e muita reencarnação, os espíritos dos vegetais e animais também vão alcançar esse nível que nós, seres humanos, estamos começando a alcançar. E o ser humano é muito mais evoluído que o animal. Nós, seres humanos, alcançamos um nível evolutivo que permite compreender essas experiências fora do corpo e, inclusive, fazer pesquisas, treinar técnicas para desenvolver esse primeiro nível de projeção e também alcançar o segundo nível. Muitos pesquisadores chamam o segundo nível de corpo mental, porque você se vê como se fosse uma luz bem grande e com uma mente muito concentrada. É uma projeção em um nível mais adiantado. Eu acredito que existem níveis ainda maiores, mas a maior parte dos seres humanos ainda não conseguiu dominar nem o primeiro nível direito. A maioria sai do corpo quando dorme e não tem consciência, lucidez de que está fora do corpo, muito embora faça inúmeras atividades e visite lugares, encontre com espíritos, né? Mas ele não tem muita lucidez em relação a isso. Quando ele acorda no dia seguinte, ele não lembra de nada, as rememorações são muito fragmentadas. Tá? A maior parte do conteúdo do que ele vivenciou e experienciou, ele esquece. Tá? Uma fração muito pequena da humanidade domina, tá, esse primeiro nível de experiência fora do corpo, ou seja, compreende, né, entende, sabe, conhece esse mecanismo,
né, conhece os fatores e as condições que faz com que a experiência fora do corpo acontece em um nível, em um grau de consciência maior, e assim consegue sair do corpo na hora que quiser, através da vontade mental, ou seja, dormindo ou em qualquer horário do dia, né? Bastando apenas um momento de concentração para fazer isso através da vontade mental. Certamente isso é possível, tá? É isso que eu e os meus alunos treinamos no nosso curso. E aqui nesse planeta, o número de pessoas que está começando a dominar esse primeiro nível está começando a aumentar cada vez mais, porque nas últimas décadas os meios de comunicação revolucionaram por completo o mundo. A gente se comunica com muito mais facilidade, tá? E rapidez, né, com todos os países. Então, as técnicas de experiência fora do corpo, né, e os grupos que pesquisam sobre isso estão sendo propagados com muito mais rapidez. O meu nome é Flávio Duarte e se você quer entrar no meu grupo de pesquisa e experimentar as minhas técnicas de clarividência, mediunidade e experiência fora do corpo, acesse o site flavioduarte.com. Um grande abraço.